Bom dia. Hoje nós vamos fazer um especial sobre o ser psíquico. Nós terminamos a introdução, né, da síntese na última vez e retornamos a esse tema, ser psíquico, que é um tema que há nas oficinas da casa, nos encontros da casa, isso é recorrente, porque é um tema da maior importância dentro do yoga de Shri Aurobindo. Então, já compartilhando aqui, o tema O Ser Psíquico é uma seleção de cartas de Shri Aurobindo. As cartas são textos onde Shri Aurobindo responde por carta a dúvidas dos discípulos. Então, a linguagem, ela é muito mais direta, menos filosófica, onde ele busca esclarecer mesmo em termos mais simples o que ele quis dizer nos textos das obras maiores dele. Então, são textos assim mais diretos, né? E eu coloquei também alguns poucos textos da mãe, onde ela complementa alguma coisa. Como a gente tem feito, nós vamos começar com uma música, dois minutos e pouco. Então, começando com uma afirmação que o ser psíquico, a alma em nós. Vai detalhar isso nos textos à frente. E também como Kaitia Purusha, o guia interior. Então, aqui se coloca o ser psíquico como nosso guru, como nosso mestre interior, aquele que nos guia. Porque nós aqui, nós não temos um mestre vivo ah, em presente fisicamente para nos orientar.
para nos guiar. E nesse caminho, isso é muito importante. Então, a alternativa é esse guia interior. Nós vamos ver o ser psíquico, ele sabe o que é correto, o que é belo, o que é bom. Então, ele se torna o guia na vida, não só no yoga, mas o guia para uma vida correta. Esse é o conceito de Kaitiya Purusha, trazido pelos antigos indianos, os sábios indianos antigos. E aí, a gente já viu uma carta de Sri Aurobindo, onde ele descreve o processo central do yoga integral. O resumo, o que é que deve acontecer a todo momento na vida daquele que segue o yoga de Sri Aurobindo. Aquilo que é permanente, constante e que é o pano de fundo ou o plano de fundo da vida de cada um. Processo central do yoga integral. Aqui é só um resumo, nós já abordamos essa carta na sua integridade em algum encontro passado, então é só um lembrete. Ele diz nessa carta que existem dois movimentos essenciais que levam a duas transformações essenciais no yoga integral. Mas já alerta que a única e verdadeira transformação é a transformação supramental. Essas duas transformações preliminares, por assim dizer, não são exatamente transformações, mas podem ser consideradas, porque a verdadeira transformação é a ascensão a esse plano supramental. E isso não vem por nenhum esforço, é favorecido pelo esforço, são criadas as condições para que isso aconteça, mas não implica que vai acontecer. Essa transformação supramental, essa abertura aos planos supramentais, vem pela graça divina. Embora todo o trabalho feito favoreça isso, propicie, crie condições para que isso aconteça. Porque se não há condições, isso não acontece. Então, de alguma forma, se torna necessária essa preparação. Primeiro, o movimento inicial do yoga integral, esse voltar-se para dentro em busca do ser psíquico, porque a consciência normalmente ela é voltada para fora, os sentidos são voltados para fora. Então, o início, o primeiro passo é começar a buscar dentro essa coisa chamada ser psíquico, esse estado de ser, esse estado de consciência, esse princípio chamado ser psíquico. Como? Movimento inicial, uma concentração no centro do coração, um ir para dentro, mas um ir para dentro concentrado no fundo do centro do coração. E um viver a partir de dentro, um viver, um atuar com a consciência centrada nesse centro psíquico, nesse centro do nosso ser. E uma aspiração para que esse divino, essa consciência mais alta, se manifeste nesse centro do coração. E aí os textos indianos antigos citam uma caverna no fundo do coração, um ser do tamanho de um polegar. E isso fica atrás do centro emocional. O centro psíquico é muito confundido com o centro das emoções, mas isso é colocado com uma clareza assim total, que não é o centro emocional, fica atrás do centro emocional, mais fundo que isso. Uma caverna no fundo do coração, onde há um ser não maior que um polegar, que é o ser psíquico. Depois, uma entrega a esse princípio psíquico que progressivamente vai se manifestando, para que ele nos ilumine e nos conduza nesse caminho. Quer dizer, ele é o guia interior. Esse
princípio psíquico, esse ser mais interior, esse centro de nosso ser, é o nosso guia. Ou seja, o nosso guia, nosso guru, nosso mestre está dentro de nós mesmos. Mas ele precisa ser revelado, ele precisa emergir. Normalmente, nosso guia é o nosso ego, o nosso vital, que nos move. Esse centro precisa mudar, essa orientação precisa mudar para o ser psíquico, para esse algo que existe no mais fundo e centro de nós mesmos. E a segunda transformação, o segundo movimento, que ele diz ou concomitante ao mesmo tempo, ou complementar, depois de um certo avanço no primeiro movimento, desse voltar-se para dentro, que é um voltar-se para cima. Pode ser feito, então, ao mesmo tempo que essa concentração para dentro, para o fundo do coração, uma concentração acima, que é esse voltar-se para cima. Isso pode ser feito também posteriormente. E aí, uma aspiração para que a paz, luz e conhecimento se derramem sobre nós. O segundo movimento, então, é uma abertura para cima, um voltar-se para o alto, aspirando que essa paz, essa luz, esse conhecimento nos preencha. E eu não trouxe aqui, mas ele fala muito claramente: primeiro a paz. Paz deve descer em primeiro lugar, porque se a paz não vier em primeiro lugar, um excesso de luz ou conhecimento que eventualmente possa descer pode desequilibrar esse instrumento. Então, aspiração, em primeiro lugar, para que você fique pleno de paz, equanimidade, calma. E depois luz e conhecimento. Mas se primeiro vier a luz e conhecimento, é porque você tem estrutura para isso, você está preparado para isso. Uma aspiração para que o divino, essa consciência maior, se manifeste no centro espiritual, que é o alto da cabeça. E ele detalha isso dizendo que não é nem na cabeça, fica acima da cabeça, um pouco acima da cabeça, esse centro espiritual. Então, isso é o processo central do yoga integral. Essa descoberta, esse voltar-se para dentro em busca do centro de si mesmo, do si verdadeiro, esse ser psíquico que sabe o que é correto, sabe indicar o caminho, que é o nosso guia interior, que vai nos orientar nesse caminho, e essa abertura para cima para que a paz desça e preencha todo o ser. Aí fica tudo mais seguro. O restante, tudo que a gente viu na parte 4, é uma preparação para que isso possa acontecer com mais facilidade e com menos perigos. Isso acontecendo, essa força, essa consciência mais alta encontra um instrumento preparado para atuar aqui no plano físico. Aí tem um alerta da mãe, que é da maior importância, por isso está no segundo lugar, na segunda prancha. Todavia, ao falarmos destas coisas, precisamos ter cuidado para não sermos aprisionados pelas palavras que usamos. Quando falo do psíquico ou do espiritual, quero falar de coisas que são muito profundas e reais por detrás da plana superfície das palavras e que estão internamente conectadas, mesmo em sua diferença, psíquico-espiritual. Definições e distinções intelectuais são, por demais, externas e rígidas para apreender a verdade verdadeira das coisas. Isso dito por alguém que viveu isso. Nós aqui, nossa forma de comunicação é por palavras, por textos. Texto escrito, texto falado. E a mente tem uma tendência de se apegar com muita rigidez ao conceito e esquecer que isso um apontador para uma experiência, para uma situação que deve ser vivida. E aí vem as discussões intelectuais sobre o tema.
Isso pode ter a sua importância, pode ter seus resultados, mas nunca se deve deixar de lembrar, de levar em conta que isso é uma mera representação verbal, intelectual de uma realidade que está por detrás. E que o importante é buscar essa realidade, não decorar essas palavras. Mas a gente depende delas, né? A comunicação é feita por palavras escritas ou faladas. Feito essa ressalva, vamos lá. Primeiro, ser psíquico. O que que seria esse ser psíquico? Agora, textos de Shri Aurobindo, nas cartas, tá? É a alma individual desenvolvendo-se na evolução. E logo um alerta, dito de forma imprecisa, porque ele está usando palavras para representar uma realidade que não pode ser representada precisamente com palavras. Então, alma individual desenvolvendo-se na evolução. E aí, uma distinção entre espírito, alma e ser psíquico. Espírito, alma, em sua essência, e o ser psíquico. Primeiro, são três formas da mesma realidade. Quer dizer, é a mesma coisa, mas em três aspectos diferentes, em três momentos, em três situações, em três perspectivas diferentes. Mas é a mesma coisa: espírito, alma e ser psíquico. Primeiro, espírito, ou Jivatma, ele é autoexistente, acima do ser manifestado ou instrumental, somos nós, é superior ao nascimento e morte, sempre o mesmo, é o si ou o Atman individual, é o eterno verdadeiro ser do indivíduo, é aquela porção, por assim dizer, né, do divino, só que individualizada em cada um de nós. Está sempre em contato com essa consciência mais alta, com o si maior. Então, o espírito individualizado aqui, Jivatma, é uma porção desse divino que está fora da evolução. Sustenta e suporta toda a evolução do ser aqui encarnado. Ou seja, suporta, mas não toma parte na evolução. Como que fica de fora, só emanando essa consciência. Este si, este ser. Depois, alma. É há algo do divino, uma centelha do divino que já entra na evolução como um princípio divino na evolução. Suporta a evolução do indivíduo da ignorância para a luz, mas ainda assim intocado, perfeito e puro. Então, é como se fosse esse Jivatma que começa a entrar na evolução, começa a se individualizar, como um prolongamento do espírito, mas agora mais individualizado, agora mais dentro do processo de evolução. Mas ainda assim, puro, perfeito, intocado e em contato com esses planos mais altos. Ela, a alma, desenvolve no curso da evolução uma individualidade de alma ou um psíquico individual, que cresce de vida em vida, usando a mente, vital e físico como seus instrumentos. Então, é um prolongamento ainda da alma, que aí vai se tornando cada vez mais individualizada, e que de vida em vida, de experiência em experiência, vai criando uma personalidade, uma individualidade psíquica. Então, o psíquico ele é diferente em cada um de nós. Enquanto o espírito, o Jivatma, ele é o mesmo em todos nós, a alma já é uma coisa mais individualizada, o ser psíquico, ele é totalmente individual, depende das experiências de que cada um de nós passou em vidas passadas. E isso vai crescendo, vai vindo à frente, vai se manifestando e vai tomando conta da condução da vida do ser. É aqui que eu lembro que no yoga da natureza, pessoas que nunca ouviram falar de yoga, pessoas que nunca ouviram falar de nada,
pessoas de várias partes do mundo, de várias épocas, desenvolvem uma grande alma, como a gente fala. Uma pessoa pura, uma pessoa evoluída, uma pessoa avançada. Como? Esse psíquico que, pelo yoga da natureza, se desenvolveu e se manifestou e veio à frente, independente da pessoa saber que existe yoga ou não, saber que existe esse conceito ou não. É a natureza impulsionando a evolução em direção à manifestação desses princípios mais altos aqui no plano material. Isso é muito bonito, né? Traz uma visão assim de que a natureza está trabalhando, ela está impulsionando, e algumas pessoas são levadas a esse ponto de ter um psíquico individual muito à frente, muito manifesto, e aí atuando no mundo. E às vezes nem são religiosos, são ateus. É a alma que é imortal. Enquanto o restante se desintegra, ela passa de vida a vida, levando suas experiências em essência e conduzindo a continuidade da evolução do indivíduo através do ser psíquico. Então, a alma já é como uma extensão do espírito, né? Aqui, individualizada, é ela que é imperecível, é ela que é imortal. Enquanto o corpo, o vital, o mental, eles se desintegram após a morte, essa alma não, esse princípio de consciência, que é a alma, não se desintegra. E ela continua indo de vida em vida, levando a essência da experiência, não a experiência em si. Acho que dificilmente algum de nós aqui recorda de alguma vida passada, mas a essência das experiências das vidas passadas podem estar condicionando nossa existência nessa vida, nossa personalidade, nosso estar no mundo nessa vida, porque a essência da experiência ela é trazida. A lição aprendida ela é trazida de vida em vida. Em geral, o ser psíquico é confundido com a alma de desejo. A alma de desejo é vital em sua natureza. Então, aquele si mais interior, aquele eu que as pessoas em geral acham que é, na verdade é a alma de desejo. Esse é o perigo. Você achar que está em contato com o psíquico e está em contato com essa alma de desejo, que é uma alma ainda voltada para o ego. Ela é vital, é de natureza vital. Ela busca experiências de natureza vital e é conduzida pelo vital. Então, esse é um risco na busca do ser psíquico, é você confundir essa alma de desejo com uma verdadeira alma, com um verdadeiro psíquico, um ser psíquico. É possível existir uma vida e corpo suportados por essa alma essencial, sem que haja um ser psíquico claramente desenvolvido por detrás dessas. Quer dizer, todo ser vivo tem uma alma. Essa alma, que esse princípio de consciência, esse princípio espiritual que entra em cada ser vivo, ele pode não ter ainda desenvolvido um ser psíquico. Ou seja, esse ser psíquico, esse ser, ele pode estar ainda atrofiado, vamos dizer assim, não desenvolvido, obstruído, obscurecido pelos outros planos, particularmente vital, mental, físico. Então, isso pode acontecer. Essa vida e corpo com uma alma e com um ser psíquico ainda não desenvolvido, ainda embrionário, por assim dizer, como uma semente que começa a crescer. Então pode estar lá em forma de semente, mas não plenamente desabrochado, ou nem parcialmente desabrochado. E aí, alma e ser psíquico são praticamente o mesmo, exceto que, mesmo em coisas que ainda não desenvolveram o ser psíquico, existe ainda uma centelha do divino que pode ser chamada de alma. Quer dizer, tudo que é vivo, tudo que existe, tem um princípio divino, tem uma alma. Mas pode não ter um ser psíquico
ah, ou podem ter um ser psíquico pouco desenvolvido, sim, muito precário. Mas, então, a alma é esse princípio que, com as experiências, vai como que agregando camadas de essência de experiências, e essas camadas vão formando uma personalidade psíquica, um ser psíquico, que é individual, cada um tem o seu, cada um tem a sua sequência de experiências vividas. Quando a alma, ou a centelha do fogo divino, começa a desenvolver uma individualidade psíquica, essa individualidade psíquica é chamada ser psíquico. Agora, lembrando, são todos conceitos abstratos, são ajudas para a gente buscar identificar isso em nós mesmos. Como a mãe diz, a gente não deve se perder em palavras. A gente deve buscar que essas palavras tragam algum insight para que a gente possa perceber isso em nós mesmos e possam buscar e afastar os riscos, né? De não confundir a alma de desejo com esse ser psíquico e aí começar a seguir tudo o que aparece de desejo. Aliás, tem uma frase de uma linha aí que fala, eu não lembro exatamente a formulação da frase, né? Mas assim, faça o que você quiser porque tudo é da lei. Se você estiver seguindo o seu psíquico, vai dar certo. Você está seguindo o correto, você está em contato com o que é mais alto. Se você estiver seguindo sua alma de desejo, faça o que você quiser, porque tudo é da lei, tudo é livre, tudo é permitido. Se você estiver seguindo sua alma de desejo, pronto, aí já é um desastre, né? Você está simplesmente vivendo aí seus desejos. Agora, se é o psíquico que está no comando, aí você tem uma orientação correta dentro da vida. Aí isso pode ser válido. A alma passa pelo nascimento e pela morte, embora não morra, pois é imortal, e nasce outra vez, progredindo continuamente de vida em vida, através de uma evolução que leva ao estado humano, desenvolvendo um ser que nós chamamos de ser psíquico. Aqui ele vai um pouco mais longe, né? A alma passa pelo nascimento e morte, progredindo até o estado humano. Quer dizer, ele está trazendo aqui que os níveis infra-humanos também têm alma. Os animais também têm alma. Eu imagino que a gente possa levar isso ao plano vegetal também. O plano vegetal também tem alma. E a mãe fala do psíquico nas flores, né? Se a flor tem um psíquico, ela também tem uma alma. Ela também é uma manifestação do divino. Ou seja, tudo que é vivo tem uma alma e começa embrionariamente a desenvolver o ser psíquico, que isso é levado a extremos ou pode desabrochar de uma forma mais plena no ser humano. Mas todos os animais, os vegetais, os micróbios, eu diria, tudo que é vivo, é isso que esse parágrafo nos traz. Esse trecho de carta nos leva a pensar, né? Tudo que é vivo tem uma alma. E tudo que é vivo. O psíquico é a centelha do fogo divino que cresce e evolui na forma do ser psíquico por detrás da mente vital e física. Quer dizer, o psíquico é a centelha do fogo divino, o espírito que, numa instância, ele está fora da evolução, acima da evolução, num prolongamento de si mesmo. Ele é a alma que está aqui individualizada e que, pelo processo da evolução, começa a desenvolver uma personalidade que forma o ser psíquico. E isso é uma coisa que existe por detrás da mente vital e físico, que são os instrumentos pelos quais esse psíquico tem as experiências de mundo. O ser psíquico não é o Jivatma, o ser central, o si individual. Quer dizer, o Jivatma é o ser central, é o si individual, é algo maior e acima
que não entra na evolução. É o princípio divino em cada um de nós, como uma semente do divino em cada um de nós, que conforme individualiza, vira alma, que conforme vai tendo as experiências de mundo, se torna o ser psíquico. Então, o ser psíquico não é esse princípio de chamado Jivatma. Esse Jivatma, ser central, ele é perfeito, não nascido e eterno e suporta a evolução do psíquico. Ele está por detrás, ele mantém, ele é o núcleo da alma e da evolução do psíquico. E aí, o ser psíquico poderia ser descrito como o Jivatma entrando na evolução. Porque esse Jivatma, ele está acima da evolução, ele está fora desse processo evolucionário, ele é sempre o mesmo, ele é o próprio divino, a centelha do divino, um divino individualizado, uma parcela do divino. Uma vez eu vi uma figura num livro de yoga que traz uma ideia disso. E a figura é o seguinte: é uma lâmpada dentro de uma caixa fechada. E nessa caixa fechada tem furos. E está num quarto escuro. Então, se você acende uma lâmpada dentro de uma caixa fechada com furos, você vai ver raios de luz pelo quarto. Cada raio de luz seria um Jivatma, enquanto que o espírito maior, Brahman, seria a lâmpada. A lâmpada é sempre a mesma, mas esses raios de luz é esse espírito individualizado. E depois a poeira no quarto, cada raio desses vai agrupar um tanto de poeira diferente. E aí, conforme tem mais poeira aqui, mais poeira ali, cada ser psíquico é diferente do outro. Embora o Jivatma seja o mesmo divino, o mesmo espírito em todos, a alma já é individualizada e o ser psíquico depende das experiências de cada raio desses, de cada parcela de poeira que está em cada parte do quarto, formando imagens diferentes em cada raio. Mas a essência, o núcleo de tudo, é a lâmpada que está dentro da caixa, é o espírito. É uma imagem meio adaptada, né? Toda imagem ela tem suas limitações, mas uma tentativa de trazer uma explicação disso que eu encontrei num livro de yoga, não com termos de ser psíquico, né? Mas como ter uma tentativa de explicar a manifestação. Nesse ser psíquico, então, permanece por detrás do centro emocional, que é o coração, o centro do coração, suportando a mente, vida e corpo. Mas aí uma chave, por detrás do centro emocional. Não é o centro emocional. E é através do ser emocional que o psíquico se expressa mais facilmente, pois está atrás do centro do coração, o centro do ser emocional. Então, o ser emocional é um caminho para o ser psíquico, mas não as emoções vitais e sensoriais, as emoções mais elevadas, mais puras, mais voltadas ao divino. Mas é um caminho, a estética principalmente, a estética mais elevada, porque tem a estética grosseira também. Mas um caminho estético mais elevado é um caminho do centro emocional. É um caminho do centro emocional para o ser psíquico. E é o emocional que está dinamicamente mais próximo do psíquico. A gente vê no caso de Sri Aurobindo, ele era um poeta. A poesia, ela toca diretamente o centro emocional. Claro que tem uma parcela mental, né? Porque você lê com a sua mente, mas ela tende a tocar mais diretamente o ser emocional. É o caminho de Sri Aurobindo. Cada um tem uma forma de ser tocado pelas emoções, mas é o emocional que está dinamicamente mais próximo do psíquico. E é através do centro emocional que o psíquico pode ser mais facilmente alcançado. Daí a importância da arte no caminho de desenvolvimento desse ser psíquico. A arte, obviamente, a arte mais elevada, não a arte grosseira, a arte mais vitalizada, vamos dizer assim.
mas uma arte mais refinada, mais purificada, auxilia, através do centro emocional, através da estética, o desenvolvimento ou o alcance desse psíquico. Então, é através do centro emocional que o psíquico pode ser mais facilmente alcançado. É através da emoção psiquicizada que ele pode ser mais facilmente expressado ou expresso. Quer dizer, psiquicizada, entre aspas, porque acho que não existe essa palavra em português, mas uma emoção é, de natureza psíquica, de natureza mais pura, mais elevada. Não a emoção, não é qualquer emoção, emoção grosseira, emoção, enfim, que isso vai expressar um psíquico, pode estar expressando uma força vital, simplesmente. É muito comum confundir o ser emocional com o ser psíquico, mas as emoções normalmente têm caráter vital e não são parte da natureza psíquica. Quer dizer, de novo, um alerta, né? Essa confusão do ser emocional com o ser psíquico. Ser psíquico não é o ser emocional. Existe sempre essa confusão, mas aí a chave para você diferenciar é que as emoções, ela têm um caráter vital, não são parte da natureza psíquica. Aí, de novo, ser psíquico e o psíquico, quer dizer, são coisas diferentes. Um parênteses aqui. Nas cartas, isso é bem detalhado, bem diferenciado, com títulos, subtítulos e subsubtítulos. Quem organizou as cartas buscou trazer assim o tema central da carta e organizou as cartas nessa forma. Então, aqui mais um pouco, naturalmente, aqui são pouquíssimas cartas, né? Porque acho que são aí perto de 5.000 páginas de cartas que Cherubim escreveu sobre todos os assuntos que perguntavam para ele. Então, psíquico, a alma, é a centelha do divino, o Jivatma, mas que entrou na existência individual e entrou na evolução. Ele, o psíquico, ou ela, a alma, cresce e evolui na forma do ser psíquico, na forma de uma personalidade psíquica. E na medida que vai evoluindo, vai tendendo a emergir na consciência, mas normalmente está envolvida, está obscurecida pela mente vital e físico de superfície. A parte psíquica em nós é algo que vem diretamente do divino e está em contato com o divino. Por isso que a alma, o psíquico, através do ser psíquico, sabe o que é correto, sabe o que é verdadeiro, sabe o que é belo, sabe o que é bom, porque está diretamente em contato com essa consciência mais alta. Por isso que é o nosso guia interior, o nosso mestre interior, nosso guru interior. Porque esse psíquico, através do ser psíquico que é desenvolvido na evolução, ele tem a visão correta das coisas. Em sua origem, é um núcleo prenhe de possibilidades divinas que suporta essa manifestação tripla de mente, vida e corpo. Então, é um núcleo divino, quer dizer, que tem contato com essa consciência divina, que manifesta aqui para nós a mente, vida e corpo, de superfície. Esse elemento divino existe em todas as criaturas vivas, mas permanece oculto por detrás da consciência ordinária. E aqui também uma implicação interessante. Tudo que é vivo, seja lá quem for, seja a pessoa mais, como eu diria, mais depravada, mais distorcida, mais não divina, tem esse núcleo divino. Só que esse núcleo divino, esse ser psíquico, ou esse psíquico, talvez um ser psíquico não muito bem desenvolvido, ele está oculto, ele está como que obstruído pela mente vital, uma mente confusa, uma mente que um vital mais poderoso que busca um ego muito forte, mas existe um princípio divino dentro de todas as criaturas vivas.
que permanece oculto por detrás da consciência ordinária. Ele não está desenvolvido inicialmente, as almas novas, vamos dizer assim, esse ser psíquico, ele é só o psíquico, ele é só um princípio divino que está lá obstruído, obscurecido, e mesmo quando está desenvolvido, não está sempre ou frequentemente à frente. Isso é um outro ponto interessante, porque mesmo as pessoas, as almas velhas, vamos dizer assim, que têm um psíquico, que têm uma visão correta das coisas, esse psíquico nem sempre está à frente. Ele diz aqui que há uma oscilação, não está sempre ou frequentemente à frente. Quer dizer, uma mesma pessoa com uma visão clara, correta, pode ter oscilações da manifestação desse psíquico. Pode ter oscilações em alguns momentos, ou em muitos momentos, pode ser que o vital e o ego tomem conta. Isso é um conceito bem interessante, né? Isso não é uma coisa que vai se expandindo de uma forma contínua e permanente. Então, se esse psíquico, mesmo quando desenvolvido, não está frequentemente à frente, isso significa que em alguns momentos ele não está à frente. O que está na frente, então? É a mente, o vital, o ego. Então, é uma outra coisa para a gente observar na gente mesmo. Será que eu sempre estou agindo a partir de um meu centro ou eu oscilo? Supondo que a gente tenha algum psíquico desenvolvido, né? E para observar em outros também. Mesmo aquela pessoa que a gente admira como uma alma grande, será que em todos os momentos e ocasiões é isso que está se manifestando? Será que em alguns momentos não é um ego, não é... É difícil saber, né? Mas que a gente fique atento a isso. Ele, o psíquico, se expressa através e na medida da imperfeição dos instrumentos de mente, vida e corpo, com seus meios e sob suas limitações. Daí a importância da preparação do trabalho de yoga descrito na parte 4. É uma outra um outro ponto, mesmo entre aqueles que são adeptos, né, de Sri Aurobindo, é só a busca do psíquico que é importante. Sim, mas existe uma oscilação e mesmo um psíquico mais desenvolvido mais à frente vai precisar da mente, vida e corpo para se manifestar no mundo. A mente, o vital e o físico. E, na medida da imperfeição dos instrumentos, isso distorce uma intenção correta e boa, mas passando através do meio mental, vital ou físico, isso é distorcido. Daí a importância do aperfeiçoamento dos instrumentos, não só do corpo, mas o domínio do vital e a clareza do mental, discriminação do mental. Daí todos aqueles elementos da parte 4 se tornam importantes, porque não é só ter um psíquico à frente. Ele vai ter que se manifestar através de uma mente, de um vital e de um físico. Se o físico não está trabalhado, ele não consegue se manifestar através do físico. Se a vida ela está tomando conta da sua mente, isso pode ser distorcido. Mesmo a melhor das intenções podem se distorcer na hora de se manifestar aqui no mundo exterior, no mundo concreto, no mundo pragmático. O psíquico cresce na consciência através de experiências relacionadas ao divino, ganhando força cada vez que ocorre um movimento mais alto em nós. Na nossa vida aqui, no nosso dia a dia, a gente vai vivendo experiências a cada momento, né? E o psíquico, ele cresce, ganha força, vem mais à frente, cada vez que ocorre um movimento mais alto, mais voltado ao divino em nós. E com isso, ele vai vindo e se manifestando de uma forma cada vez maior. Por acumulação desses movimentos mais profundos e mais altos, ocorre o desenvolvimento de uma individualidade psíquica, que é chamada o ser psíquico. Ocorre
pela insistência, pela acumulação de movimentos mais altos. De novo, a entidade psíquica, alma, ser psíquico. Ser psíquico quase como um prolongamento da alma, quase que como camadas que vão sendo criadas em volta desse conceito de alma, a partir das experiências mais altas vivenciadas pela pessoa. A entidade psíquica é inicialmente uma parte de nós inteiramente velada, oculta, embora sendo responsável por nossa existência como seres individuais na natureza. A gente nem percebe que tem uma alma. Aliás, muita gente diz que os animais não têm alma, né? Só o ser humano tem alma. Aqui, Sri Aurobindo coloca com toda clareza: tudo que é vivo tem alma. Mas por que, então, que se diz que animais, não, vegetais não têm alma? Porque é uma coisa velada, oculta, que é difícil de você enxergar. Mas isso é responsável pela existência como seres individuais na natureza. Aqui falando do ser humano, mas falando dos seres vivos também. Então, o desenvolvimento dessa entidade psíquica é o primeiro passo para a transformação espiritual. Transformação espiritual, aquela onde o espírito mais alto desce e toma conta do ser, onde você vai buscar essa identidade com esse princípio mais alto chamado espírito. Mente, vida e corpo são mutáveis e perecíveis, enquanto a entidade psíquica persiste e é fundamentalmente a mesma sempre. Entidade psíquica que é entendida como alma. A alma não evolui. O que evolui é o ser psíquico. E a mente, a vida e o corpo também vão se transformando. Mas são mutáveis, são perecíveis. Quando vem a morte, primeiro o corpo, depois o vital, depois o mental se dissolvem. O ser psíquico persiste, mas ele não é sempre o mesmo. Ele vai crescendo de acordo com as experiências voltadas ao alto. Mas a alma é sempre a mesma. A alma não muda. O centro do ser psíquico, aquela entidade em volta da qual vai sendo criada uma personalidade psíquica. E a alma é individual. Essa alma contém todas as possibilidades essenciais de nossa manifestação e não é limitada pelo que manifesta, nem contida por formas incompletas e imperfeitas de manifestação. A gente vê por aí coisas que você fala, não é possível, essa pessoa não tem alma, desalmada. Mas tem alma. E essa alma não é limitada pelas aberrações, pelas distorções que essa pessoa manifesta aqui no mundo físico. Ela não é limitada. Só que essa alma ela está obscurecida, ela está obstruída pelo vital, pelo mental, pelo ego. Então, ela manifesta uma forma, seja incompleta, seja imperfeita, dessa coisa perfeita e completa que ela contém em si. Essa entidade psíquica não é embaçada ou manchada por imperfeições e impurezas, os defeitos e perversões do ser de superfície. Essa alma, ela é sempre pura, ela é sempre luminosa, ela está sempre em contato com esses princípios mais altos, com essa luz, com esse espírito maior. Simplesmente, ela é obscurecida, ela é bloqueada, vamos dizer assim, pelas perversões, pelos defeitos, pelas impurezas, pelas imperfeições da mente, vida e corpo, de superfície. Mas ela está lá em todo ser vivo, pura e luminosa, só não consegue se manifestar. É uma sempre pura chama de divindade nas coisas.
Nada que entre em nossa experiência pode poluir sua pureza ou extinguir sua chama. Mesmo o ser mais perverso que já existiu nessa terra tem uma alma pura, tem uma chama de divindade, que não pôde se desenvolver por algum motivo, não se manifestou, mas está lá. E é interessante como ele fala chama da divindade nas coisas, não fala no ser humano, fala uma sempre pura chama da divindade nas coisas. Em alguns lugares ele fala seres vivos, mas aqui ele fala nas coisas, que dá margem a gente pensar que até objetos inanimados têm alma, até o bebê reborn tem alma. Mas normalmente ele fala nos seres vivos têm alma. Ora, uma árvore é um ser vivo, um cachorro, um micróbio, uma bactéria é um ser vivo. Então, tudo que é vivo tem uma alma. É pura, só que não consegue, não pôde ainda manifestar a sua divindade, porque tem esses planos de superfície que trazem distorções, impurezas, imperfeições, etc. Essa alma é imediatamente, intimamente e diretamente consciente da verdade do ser e da verdade da natureza, pois está em contato direto com o divino, mesmo nos seres mais perversos. Quer dizer, existe essa alma que está diretamente consciente da verdade da natureza e do ser, porque está em contato com o divino e o divino é consciente de tudo. É profundamente consciente da verdade e bem e beleza. Por quê? Verdade e bem e beleza são do seu próprio caráter. São formas de algo que é inerente à sua própria substância. Então, essa alma sabe o que é belo, sabe o que é verdadeiro, sabe o que é bem, o que é bom, e a importância dessa expressão, dessa manifestação de trazer esse psíquico à frente, de como que emanar essa visão para os planos de superfície. Daí a importância desse psíquico no yoga de Sri Aurobindo, né? É central, é o processo central do yoga integral. Esse contato, esse trazer o psíquico à frente. É consciente também de tudo o que contradiz essas coisas. Tudo que é feio, tudo que é falso, tudo que é ruim, tudo que se desvia de seu próprio caráter nativo, da falsidade, do mal, do feio, do impróprio. Mas não se torna essas coisas, nem é tocado ou mudado por esses opostos de si próprio, que tão poderosamente afetam suas instrumentações de mente, vida e corpo. Então, esse ser central, esse psíquico, ele não só é consciente do bem, do belo, do bom, mas do mal, do feio, do impróprio, do errado, mas não se torna essas coisas. Simplesmente percebe, é consciente disso, sabe disso, mas não se torna essas coisas. Isso tão poderosamente afetam suas instrumentações de mente, vida e corpo. Essa parte a gente conhece bem. Conforme a evolução prossegue, a natureza começa vagarosamente a manifestar suas partes ocultas. Ela nos leva a olhar mais e mais dentro de nós mesmos ou inicia mais e mais claramente formações dessas partes na superfície. Então, no processo da evolução, essas partes interiores ocultas, esse psíquico, esse ser psíquico, começa a emergir. A própria vida, as vidas, né, nos levam a olhar cada vez mais para dentro de nós mesmos. Ou inicia formações dessas partes interiores na superfície. Aí esse é o yoga da natureza. A gente vê no mundo pessoas
que a gente poderia, né, difícil julgar isso, mas que a gente vê que são pessoas boas, pessoas voltadas ao bem. Ou seja, a natureza fez emergir esse psíquico nessas pessoas, independente de elas seguirem o caminho de yoga ou não, independente de terem consciência disso ou não. Esse é o yoga da natureza. A alma em nós, o princípio psíquico, já começou secretamente a tomar forma. Ele coloca à frente e desenvolve uma personalidade de alma, um ser psíquico distinto para representá-lo. Agora, esse em nós aqui a gente pode entender no ser humano, o ser humano, de uma forma geral, já tem um desenvolvimento de um ser psíquico individualizado, uma personalidade de alma que representa a alma aqui fora. Uns mais à frente, outros menos à frente, uns mais velados, outros menos velados, mas todos os seres humanos a gente pode entender aqui que já tem algum indício de formação de um ser psíquico distinto, uma personalidade de alma distinta. Nem todos manifestos assim, né? E agora, conceito mental psíquico, vital psíquico e físico psíquico, chegando mais no plano exterior agora, no plano de manifestação aqui no mundo, nessa interface com o mundo real, mundo concreto, mundo exterior. Então, mental, vital e físico psíquicos é a parte da mente do vital ou do físico que é ou pode ser influenciado pelo psíquico, uma influenciada, né, a parte influenciada pelo psíquico. Quer dizer, nós temos aqui no nosso plano de superfície uma mente, um vital e um físico, e isso pode receber como que emanações desse psíquico, como vibrações, né, uma palavra, falta uma palavra melhor, como vibrações desse psíquico, como indicações desse psíquico, que sabe o que é correto, o que é belo, o que é bom. De acordo com a personalidade ou o grau de evolução de cada pessoa, essa parte pode ser pequena ou grande, fraca ou forte, coberta ou inativa. É coberta e inativa ou proeminente e em ação. Quer dizer, aí vai depender de cada um. Esse ser psíquico existe em todos nós, o psíquico, a alma, existe em todos nós, e aqui na personalidade de superfície vai depender de cada um, da personalidade ou grau de evolução de cada um de nós. Essa parte que responde às emanações do psíquico pode ser pequena, pode ser grande, pode ser fraca, pode ser forte, pode ser coberta e inativa, ou pode ser proeminente em ação. Então, vai depender de cada um. Quando essas partes agem, os movimentos da mente vital ou físico aceitam os motivos ou metas psíquicas, compartilham da natureza do psíquico ou seguem suas metas, mas com uma modificação no modo que pertence ao mental, vital ou físico. Então, de novo, dependendo do grau de evolução de cada pessoa, se ela tem essa parte mais aberta, mais proeminente, quando essa parte, o mental psíquico, o vital psíquico ou físico psíquico, quando isso entra em ação, eles como que endossam, aceitam, levam aqui à ação as metas psíquicas, as influências do psíquico, que são verdadeiras, belas e boas. Elas compartilham da natureza do psíquico ou seguem suas metas, mas com algum tipo de modificação, dependendo do mental, vital ou físico da pessoa. Daí a importância da purificação, da perfeição dos instrumentos desenvolvida na parte 4, porque isso propicia, auxilia, facilita a que o psíquico se manifeste aqui no nosso plano real, físico, exterior. Então, depende do grau de evolução, depende da personalidade,
mas a perfeição, yoga da autoperfeição, a perfeição dos instrumentos, a purificação vai auxiliar, vai facilitar ao que esses planos exteriores, vital, mental e físico, manifestem com mais intensidade essas indicações do psíquico. Vai facilitar que esse psíquico venha à frente, então. Se manifeste através do mental psíquico, vital psíquico ou físico psíquico, que são as partes do mental, vital e físico que respondem às influências do psíquico. O vital psíquico busca o divino, mas tem uma exigência, uma demanda em sua autodoação, desejo, ânsia vital. O psíquico puro, acrescentaria, não tem essa demanda. Tem, ao invés, pura autodoação, aspiração, intensidade de fogo psíquico. É o vital psíquico que é sujeito a dor e sofrimento, o que não existe no psíquico. Então, quer dizer, mesmo esse vital psíquico tem as suas distorções. Ele tem uma exigência, ele tem uma demanda na doação. Ah, eu faço a doação, mas eu quero alguma coisa em troca. Tem algum desejo, ainda tem uma ânsia vital. Mesmo o vital influenciado pelo psíquico. Aí, à medida, claro, que esse psíquico vai emergindo e vai dominando o vital, ele se torna o psíquico manifesto. Então, aí o vital, o psíquico, não tem dor, não tem sofrimento, não tem demanda, não tem exigência. O vital psíquico tem demandas, tem exigências, tem trocas e é sujeito a dor e sofrimento, mesmo a parte do vital que é aberta ao psíquico. Quando a mente volta-se em direção ao divino e à verdade, e sente e responde apenas ou principalmente a eles, ela pode ser chamada de mente psíquica. É algo formado pela influência do ser psíquico no plano mental. Então, da mesma forma que no plano vital, no plano mental, quando essa mente começa a abrir-se ao divino, começa a responder ao divino, começa a responder às influências do psíquico, essa parte pode ser chamada de mente psíquica. Então, algo formado pela influência do ser psíquico no plano mental. Quando há um movimento na mente, no qual a influência psíquica predomina, isto é chamado de o psíquico na mente, ou a mente psíquica. Quando a pessoa tem uma mente que responde diretamente da influência psíquica, ou quando ela predomina, a mente psíquica. E isso não precisa fazer yoga, né? O yoga da natureza também leva a isso. Transformação psíquica ou psiquização, ou psiquicização. Não existe essa palavra em português, né? É uma transformação psíquica. O que que é isso? É a conversão de nossa inteira presente natureza em uma instrumentação da alma. Ou seja, não é só uma parcela da mente que responde ao psíquico, é toda a mente que responde ao psíquico. A mente é conduzida pelo psíquico. Não é só um vital psíquico, um psíquico vital. Não é só uma parte, momentos do vital que responde ao psíquico, mas todo o vital o tempo todo. E a mesma coisa o físico. De a conversão de nossa inteira presente natureza em uma instrumentação da alma. O psíquico conduz a mente, o vital e o físico. Isso é chamado transformação psíquica. Aí, o poder de concentração no centro cardíaco é para abrir este centro e, pelo poder de aspiração, amor, bhakti, entrega, remover o véu que cobre e oculta a alma e trazer para frente a alma ou ser psíquico para governar a mente, vida e corpo e voltá-los e abri-los inteiramente ao divino, removendo tudo o que se opõe a este voltar-se e abrir-se. Isto é o que é chamado transformação psíquica nesse homem.
Quer dizer, voltando lá para o início, processo central do yoga integral, essa concentração no centro cardíaco, com esse objetivo de abrir este centro e, pela aspiração, remover o véu que cobre e oculta a alma, trazer esse psíquico à frente, para que esse psíquico governe integralmente a mente, vida e corpo. Abri-los ao divino, quer dizer, removendo tudo que se opõe a esse voltar-se e abrir-se. Parte 4 do Yoga Integral. Essa remoção de tudo que se opõe a esse voltar-se e esse abrir-se é tratada na parte 4 do Yoga Integral. Isso facilita, isso é importante. Isso é chamado de transformação psíquica neste yoga. 3 elementos principais da transformação psíquica: abertura da mente vital e físico interiores, agora ocultos, e a pessoa se torna consciente de tudo que repousa por detrás da mente, vida e corpo de superfície. Quer dizer, esse voltar-se para dentro, esse buscar alguma coisa dentro, essa interiorização, essa concentração no interior, no fundo do coração, vai trazer uma abertura da mente vital e físico interiores, que hoje a gente não percebe, porque nossa visão, nossa concentração está voltada para fora, né? Nossa atenção, nossa consciência é voltada para fora. Esse voltar-se da consciência para dentro traz, no primeiro momento, essa abertura da mente vital e físico interiores. Depois, a abertura do ser psíquico ou alma, de modo que ele venha para frente, né? Ou que ele vem para frente e governa a mente, vida e corpo, voltando-os ao divino. Essa é a transformação psíquica que ele acabou de citar. Então, um voltar-se para dentro, uma interiorização, uma concentração no centro do coração, abrindo esse mente vital e físico interiores. Depois, essa abertura do ser psíquico, essa busca para que esse psíquico venha à frente e governe mente, vida e corpo. E depois, a abertura de todo o ser inferior à verdade espiritual, que pode ser considerada a parte psicoespiritual da transformação. Quer dizer, ser inferior, mente, vida e corpo, agora é essa voltar-se para cima, buscando a descida da paz, da luz e da verdade, isso impregnando mente, vida e corpo. Quer dizer, a parte psicoespiritual da transformação psíquica. Psiquização, aí não, tá, não pus entre aspas, né, porque a gente já sabe que essa palavra não existe em português, mas psiquização significa a transformação da natureza inferior, trazendo visão correta para a mente, impulsos e sentimentos corretos para o vital, movimentos e hábitos corretos ao físico, todos voltados para o divino, todos baseados no amor, adoração e bhakti, e finalmente, a visão e o sentido da mãe, tanto no coração quanto em qualquer outro lugar e em tudo. Sua força atuando no ser, na fé, na consagração e na entrega. Então, isso, em resumo, é o que ele traz como transformação psíquica. Psiquização ou psiquicização, sei lá, do ser, é essa natureza inferior, mente, vida e corpo aqui, de superfície, trazendo para essa natureza inferior uma visão correta para a mente, impulsos e sentimentos corretos para o vital, movimentos e hábitos corretos ao físico, todos eles voltados para o divino. Essa visão e sentido da mãe divina, da Shakti, tanto no coração quanto em qualquer lugar, em tudo. Quer dizer, a força divina em tudo. Diferença essencial entre transformação psíquica, psiquização, e a transformação espiritual, espiritualização. Na transformação psíquica, a mudança vem de dentro, pelo psíquico vindo à frente e dominando a mente vital e física. Na transformação espiritual, a mudança vem de cima, tomando conta da mente, vida e corpo.
Então, esse é o processo central aqui, de novo. Aspiração no fundo do coração, para que esse psíquico venha à frente. Aspiração no alto da cabeça, para que essa consciência, essa paz, luz, conhecimento, desça de cima e transforme mente, vida e corpo. Então, são as duas transformações preparatórias. A terceira e única transformação verdadeiramente é a supramental, onde a consciência ascende a esse plano supramental. Aí, Brahma ou Brahman, ser central, alma, ser psíquico. O espírito é Atma, o Brahman, o divino essencial. Quer dizer, a consciência, Sat Chit Ananda, é o todo. Esse é o espírito. Quando o um divino, a unidade divina, o divino uno, manifesta sua sempre inerente multiplicidade, quer dizer, na manifestação da existência, este si maior, ou Atma essencial, torna-se, para esta manifestação, o ser central, o Jivatma, que preside de cima a evolução de suas personalidades e vidas terrestres aqui, mas é ele mesmo uma porção eterna do divino anterior à manifestação terrestre, para Praktir Phubhuta. Quer dizer, quando o divino inicia ou procede à manifestação da multiplicidade, este espírito, esse Brahman, se torna, para esta manifestação, um ser central que preside a evolução de cada uma da vida terrestre aqui. Mas ele mesmo ainda é uma porção eterna do divino, que existe, é anterior a essa manifestação da multiplicidade. Esse é o Atman, esse é o Brahman, esse é o ser central. Nessa manifestação mais baixa, a Paraprakriti, esta porção eterna do divino aparece como a alma. Então é como uma extensão disso, uma já transformação individualizada, uma centelha do fogo divino que dá suporte à evolução, dá suporte ao ser físico, mental e vital. Então a alma já é uma coisa individualizada aqui, mas que ao mesmo tempo não entra na evolução, ou entra na evolução se tornando o ser psíquico, mas continua sendo a alma, continua sendo o ser central numa entidade individualizada. E o ser psíquico é a centelha crescendo até tornar-se um fogo, evoluindo com o crescimento da consciência. O ser psíquico é, por conseguinte, evolucionário, não como o Jivatma que precede a evolução. Porque o Brahman, o espírito, o ser central, o Brahman, mais exatamente, né? Ele é anterior à evolução, ele é anterior à manifestação. Conforme procede a manifestação da multiplicidade, ele entra nessa manifestação como a alma nos seres vivos, e aqui a gente pode imaginar, não sei se é correto, que até os seres não vivos têm alma também. Agora, para finalizar, algumas perguntas que fizeram para a mãe, conversas com a mãe. Então, alguém pergunta: o ser psíquico usualmente está velado? Ela fala: é a consciência exterior que não está em contato com ele, pois ela está voltada para fora em vez de estar voltada para dentro. Pois ela vive em meio a todos os ruídos e movimentos externos, naquilo que ela vê, naquilo que ela faz, naquilo que ela diz, em vez de olhar para dentro, para as profundezas do ser e ouvir as inspirações interiores. Quer dizer, sim, o ser psíquico está velado, mas a consciência exterior não está em contato com ele, ele está aí. O ser psíquico existe, ele está em algum ponto dentro de nós mesmos, mas a nossa consciência está voltada para fora.
Está preocupada com o que tem fora, vive aí meio dos movimentos externos. Não olha para dentro em busca das profundezas do ser e ouvir as inspirações interiores. Então, não é que ele está velado, é que nós que não estamos olhando para ele, mas ele está aí. Então, nesse sentido, ele está velado, porque a gente não está percebendo ele. A alma é sempre pura, mas o conhecimento e a força nela estão involuídos e só se manifestam à medida que o ser psíquico evolui e se torna mais forte. Quer dizer, a alma é sempre pura, está sempre em contato com o divino mais alto, mas esse conhecimento e força que estão na alma estão evoluídos, não se manifestam. Só se manifestam à medida em que o ser psíquico evolui e se torna mais forte e se torna mais na superfície, vai mais para a superfície. Esse é de Shri Aurobindo, uma resposta de Shri Aurobindo. Aqui da mãe. O conforto e a paz são sentidas bem fundo e longe dentro, porque eles estão no psíquico. Então a paz está no psíquico. E o psíquico está bem fundo dentro de nós, recoberto pela mente e pelo vital. Quando medita, você se abre ao psíquico, torna-se consciente de sua consciência psíquica, fundo dentro, e sente essas coisas. A fim de que este conforto e paz e felicidade possam tornar-se fortes e estáveis e sejam sentidos em todo o ser e no corpo, você tem que ir ainda mais fundo dentro e trazer para fora, para o físico, a plena força do psíquico. Isto pode ser feito mais facilmente por meio da concentração e meditação regular, com a aspiração por essa consciência verdadeira. Isto pode ser feito também por meio do trabalho, por dedicação, pelo fazer o trabalho para o divino somente, sem pensamento de si mesmo e mantendo a ideia de consagração à mãe sempre no coração. Mas isso não é fácil de se fazer com perfeição. Então, aqui ela traz também algumas indicações de como se pode alcançar esse psique. Concentração e meditação. Quer dizer, meditação não é proibido no yoga integral. Só não é, como diria, ressaltada, destacada como uma coisa central no yoga integral. Mas pode ser usada também. Mas ela diz também que pode ser feito pelo trabalho karma yoga, pelo trabalho dedicado sem pensamento de si mesmo, mantendo sempre uma consagração à mãe. Isso é uma forma também de você se voltar para dentro e fazer essa doação de coração. Mas isso não é fácil de se fazer com perfeição, é o que ela alerta. Então, voltar-se para dentro, meditar com essa intenção de buscar, com essa aspiração para contactar, vamos dizer assim, buscar esse psíquico dentro, entrar em contato com essa consciência mais profunda. É uma forma também de se alcançar o psíquico. O ser psíquico está no centro cardíaco, no centro do peito, mas ele está profundamente atrás. Quando se está saindo do vital para dentro do psíquico, sente-se como se estivesse indo fundo dentro para baixo, até que se alcance aquele lugar central do psíquico. A superfície do centro cardíaco é o lugar do ser emocional. De lá, mergulha-se fundo para encontrar o psíquico. Quer dizer, de novo, o caminho da concentração no centro cardíaco, de novo, as emoções estéticas, particularmente, como um caminho para se abrir o centro cardíaco e atrás do centro cardíaco, mergulhando fundo, o ser psíquico. Essa é de Shri Aurobindo.
Como podemos fazer para desenvolver nossa, como podemos fazer desenvolver-se nossa personalidade psíquica? Pergunta para a mãe. É através de todas as experiências da vida que a personalidade psíquica se forma, cresce, desenvolve e finalmente se torna um ser completo, consciente e livre. Então, toda e qualquer experiência da nossa vida pessoal, vida prática, pode ser um apoio para que esse psíquico se desenvolva. É só ter a atitude correta, a consciência correta ao enfrentar toda e qualquer situação. Esse processo de desenvolvimento prossegue incansavelmente através de vidas inumeráveis. E se não se está consciente disso, é porque não se está consciente de seu próprio ser psíquico, pois este é o ponto de partida indispensável. Através de interiorização e concentração, temos de entrar em contato consciente com nosso próprio ser psíquico. Este ser psíquico tem sempre uma influência sobre o ser exterior, mas esta influência é quase sempre oculta, não sendo vista, nem percebida, nem sentida, exceto em ocasiões realmente excepcionais. Quer dizer, isso acontece o tempo todo, o dia todo. Agora, para que isso seja mais consciente, nós temos que é, tornar consciente essa atitude. Quer dizer, essa interiorização e concentração, buscando entrar em contato consciente com o nosso próprio psique. Porque isso está sempre tendo uma influência nas nossas ações. Agora, nem sempre essa influência é sentida, é percebida e autorizada, vamos dizer assim, que às vezes a gente até sente a, a, a inclinação para fazer de um jeito, mas faz de outro. Talvez o jeito correto venha do psíquico, mas o vital, o mental escolhe outra forma. E isso é sentido em ocasiões realmente excepcionais, onde esse psíquico vem à frente, se manifesta e é aceita essa manifestação. A fim de fortalecer o contato e ajudar, se possível, o desenvolvimento da personalidade psíquica consciente, a pessoa deveria, enquanto se concentra, voltar-se para ela, personalidade psíquica, aspirar a conhecê-la, senti-la, abrir-se para receber sua influência e tomar um grande cuidado a cada vez em que recebe uma indicação dela, em segui-la escrupulosa e sinceramente, viver numa grande aspiração, ter cuidado em tornar-se interiormente calma e assim permanecer sempre tanto quanto possível. Cultivar uma perfeita sinceridade em todas as atividades do ser. Estas são as condições essenciais para o crescimento do ser psíquico. Então, aqui de novo, a concentração, essa interiorização, essa abertura, essa aspiração para conhecer, se abrir, receber essa influência da personalidade psíquica e tomar esses cuidados aqui, de seguir essas inspirações, viver numa aspiração, cultivar uma sinceridade. Isso auxilia o crescimento e a manifestação, esse vir à superfície do ser psíquico. Você escreveu: o amor das flores é uma valiosa ajuda para encontrar e unir-se com o psique. Você pode explicar isso com mais detalhes? A mãe tem um trabalho sobre flores, né? Onde ela entra em contato com as flores, ela diz qual é o significado de cada flor, e ela diz que a flor é o psíquico manifesto nos vegetais, nas plantas. Então ela responde: desde que as flores são a manifestação do psíquico no reino vegetal, o amor das flores pode significar que a pessoa é atraída pela vibração psíquica e, consequentemente, pelo psíquico em si próprio.
Quando você está receptivo à vibração psíquica, isso coloca você em um contato mais íntimo com o psíquico em você mesmo. Talvez a beleza das flores também seja um meio utilizado pela natureza para despertar nos seres humanos a atração pelo psíquico. Então, mais uma forma, né? Essa admiração da beleza das flores, essa apreciação estética da beleza das flores pode auxiliar a manifestação do psíquico nos seres humanos. Talvez. Bom, foi isso que eu trouxe para hoje. Agora, uma música de uns 5 minutos, depois a gente abre para manifestações.
Os microfones estão abertos. Então é isso. Você vai. Henrique, bom dia. Bom dia a todas e todos. Deixe-me aproveitar e já enfatizar que, em inteira consonância com o tema apresentado hoje, o psíquico, o ser psíquico, é o tema da nossa oficina, Semana Tirorobindo 2025, que tem sido divulgada nos nossos grupos de divulgação, no site da casa. Então, como está previsto, teremos o momento virtual agora no último fim de semana de junho e de 12 a 16 de agosto o momento presencial. Então, só desta vez escolhemos como tema, como forma de abordagem, embora o tema de fundo seja o psíquico, já que entendemos que, como de forma reiterada Shri Aurobindo e a mãe nos dizem, é como que a realização mais próxima e, de certa forma, mais necessária e mesmo urgente ao ser humano, sobretudo no momento do mundo que vivemos, em que as demais referências estão como que sendo colocadas em questão ou mesmo se desfazendo. Então, a única e duradoura e verdadeira referência é a referência interior, da verdade interior de cada um. Então, é nessa direção que temos que voltar, de fato, o nosso empenho, o nosso esforço, e por isso a ênfase das últimas oficinas da casa tem sido em direção a aproximação dessa dimensão do psíquico. Dessa vez, como eu dizia, escolhemos o tema das estações com a referência da abordagem que Sri Aurobindo faz em Savitri, de uma forma muito especial, destacando a beleza e a grandeza deste ciclo da natureza, da Terra, mas também como uma expressão simbólica dos ciclos da vida interior. Então esse é o nosso ponto de partida, é o nosso enfoque, e só mais uma vez, lembrando a quem tem interesse pela realização dessa oficina que temos essa oferta feita de que até o dia 10 as pessoas que decidam se inscrever poderão fazê-lo com uma oferta especial, que é uma inscrição que abrange os dois módulos, o virtual e o presencial. Então, mais uma vez, o destaque chamando a atenção para esse aspecto aí. Então, agradecendo uma vez mais a todas e todos. Henrique vai compartilhar a. Sim, como todas, né? Possivelmente hoje à noite ainda eu consiga subir esse vídeo para o YouTube e o texto também tem o link lá para os slides, né? Mais exatamente, o texto dos slides. Me refiro à vinheta que você fez tão bela da Ah, eu troquei o semana. nome, ele colocou o nome automático lá. O que que tem a Me ver? refiro à vinheta da semana que você fez. Mas o que que tem a vinheta? Você poderia compartilhar agora Ah, quando sim. concluir? É uma vinheta para colocar na página inicial do YouTube. Que eu primeiro preciso achar ela aqui. Na verdade, é menos que uma vinheta, né? É um banner que fica no canal do YouTube com destaque.